Muito Douglas. bem. Apito final no ar, então vamos começar, né? Tudo por aqui. 2 para o Galo, 1 para o Palmeiras. Pedimos desculpa ao nosso ouvinte, são coisas da internet, coisas que acontecem. Você que está no YouTube com a gente, pode continuar com a gente aqui. E tá tudo certo com o apito final. Vamos que vamos. 2-1 para o Galo. Não deu tempo, Thiago Caetano, nem do Palmeiras comemorar o gol de empate, Caetano. Exatamente, Douglas. Uma partida ruim do Palmeiras. O primeiro tempo tá um pouco melhor, mais organizado, mas com pouco profundidade, criando poucas situações claras de gol, né? Ficava rondando ali, teve uma do Paulinho, uma do Arias, os dois foram travados no último tempo ali para os zagueiros da equipe do Atlético conseguiu cortar, desviar a bola para escanteio. Mas no finalzinho da primeira etapa o Atlético já tinha melhorado um pouco, né? Não que estava jogando mal, mas estava muito retraído. No final do primeiro tempo o time soltou um pouquinho mais e aí teve uma grande chance que o Carlos Miguel acabou fazendo uma grande defesa. No segundo tempo o Atlético mexe, se entra muito bem. O time do Atlético melhora no jogo, o Palmeiras piora, perde intensidade, perde pressão, o Atlético vai começando a ficar mais com a bola, e aí de uma falha bizarra do goleiro do Palmeiras, o Atlético abriu o placar. O Palmeiras depois conseguiu trabalhar a bola, ficar rodando ela, mas ainda com um pouco de lentidão, e num lance lá, pelo lado esquerdo, o Arias cria a bola sobre o lado direito do Felipe Anderson empatar o jogo. Mas aí o Palmeiras empolgou demais para tentar buscar a virada, se mandou todo pro ataque, e aí uma bola nas costas da defesa do Palmeiras, o Galo acabou fazendo 2-1, e depois disso não aconteceu mais nada no jogo. O Palmeiras ficou cruzando a bola na área, a bola ficou passando lá na frente, nem mais nenhuma grande chance assim. Teve uma bola aqui batendo até no Nathanael, mas acabou saindo para fora, já ia para fora na verdade, e o Palmeiras não conseguiu ser contundente para buscar o gol de empate. Derrota merecida do Palmeiras, que perde depois de um bom tempo no Bank Park, né? Esteve no Bank Park, mas o seu estádio perde depois de um ano no Campeonato Brasileiro, mas uma derrota sentida. O time não jogou bem, o time falhou bastante, principalmente na defesa, e o Atlético soube aproveitar isso. Muito bem, se pintar algum jogador, alguém para falar, a produção pode nos chamar por aqui. Sem dúvidas, uma excelente leitura do jogo. Viu a falha do seu time, veio preparado, né, Douglas? Como eu disse antes, veio preparado, sabia o que ia enfrentar, sabia como que o Palmeiras trabalha, joga, veio preparado e no segundo tempo ele teve ali aquele temperinho do chefe. Ele falou assim: é aqui que está o meu erro, e entrou com o Cissé. O Cissé destruiu o meio de campo no segundo tempo, como diria o Gilmar, foi destruidor. Ele entrou, modificou a equipe ficou mais ofensiva, começou a incomodar mais o Palmeiras, que não teve o que fazer a não ser levantar a bola na área, que é que a equipe do Palmeiras mais gosta de fazer. Nesse vai e vem, vai aqui, vem ali, ele conseguiu fazer uma leitura perfeita do jogo, colocou Abel Ferreira no bolso e vai levar agora embora lá para Minas. Muito bem. Thiago Lopes Faria, você... na quarta-feira, na terça-feira, perdão, nós fizemos Atlético Bahia, e o Eduardo Domingues foi muito criticado. No futebol, você pode ir do céu ao inferno, ou ao contrário. Quer dizer, ganha uma moral agora o treinador argentino, né, para poder continuar na sequência do Galo nesse trabalho. Né? O Galo que agora volta a jogar no Campeonato Brasileiro, gente, só dia 8 de agosto contra o Remo, né? Porque jogaria na próxima quarta-feira contra o Bragantino, jogo adiado porque o Bragantino vai estar na Copa Sul-Americana e volta e fica com as atenções todas voltadas para a Copa do Brasil. Jogos com Juventude, Thiago Lopes. Meu caro Douglas, eu nunca achei que o problema do Atlético fosse só treinador. O Eduardo estava há muito tempo no Estudiantes, né? E a gente sabe como o futebol brasileiro é destruidor de carreiras, né? E eu acho que ele precisa de tempo para trabalhar num clube que é problemático. O Atlético tem problemas hoje que o Estudiantes não tem. O Estudiantes não está quebrado, não está falido. E ele chega num cenário terrível. Os jogadores, muitos foram embora, alguns entraram na justiça, ninguém dava satisfação de nada. Mas ele não é um boçal.
E hoje ele armou o time de maneira inteligente. Palmeiras é o líder, é melhor? É. Vamos causar dificuldade. O Palmeiras tem dificuldade para criar a jogada. E a jogada fora do Palmeiras é pelo alto. Tanto que o gol sai pelo alto de um cruzamento do Arias. Que ela sobra pro Felipe Anderson marcar. Então eu vejo que ele ganha um respiro, porque o futebol brasileiro é destruidor de carreiras. Agora, os problemas do Atlético não vão acabar com essa vitória boa, vitória merecida. É preciso ter passo para trabalhar e seguir um caminho. O Atlético teve 2 adversários muito difíceis. O Bahia e o Palmeiras são bons adversários. Agora vai ter um tempo para preparar contra a Juventude, em que o Atlético é favorito. Não tem um time de primeira divisão contra de segunda, o Douglas. O Atlético vai ter que se impor nos 2 jogos, principalmente do próximo sábado, que nós vamos transmitir, em que o time é mandante. É jogo para lotar a arena, ô Caetano? É jogo pro torcedor empurrar o time, né? É um jogo importantíssimo contra o Juventude. É decisão, né? É 2 jogos, mas é um jogo decisivo. Então, e até por conta dessa vitória de hoje, dá um up, né? Dá um gás. Então, acho que pode ser um divisor de água para o Atlético. Muito bem, nós estamos aguardando. São 9h38 pelo horário de Brasília, 8h38 pelo horário do Mato Grosso do Sul. Estamos aguardando, né, se algum treinador fala. Se algum treinador falar enquanto estivermos aqui, vamos trazer para você. Caso contrário, você vai ouvir amanhã as palavras do Abel Ferreira e do Eduardo Domingues no Giro Esportivo. Juliano Cavalcante. E esse Palmeiras? O Palmeiras que agora volta a jogar na quarta-feira contra... Falamos dos compromissos do Atlético. O Palmeiras que volta a jogar na quarta-feira contra o Vitória em Salvador. Já pensando no Fortaleza ou foco total no Vitória? Douglas, eu acredito que seja agora o pensamento primeiro vai ser focado novamente no Brasileirão, né? Até porque o Vitória é uma equipe que vem incomodando, apesar da derrota hoje. O Vitória contra os grandes times do Campeonato Brasileiro tem incomodado muito, muito mesmo. Então acho que vai ser um jogo difícil. Então o Abel Ferreira, depois dessa derrota, é um detalhe também que o Abel Ferreira retorna de suspensão nesse jogo, né? Ele não estava no último jogo, na vitória por 3-1 em cima do Curitiba, ele não estava cumprindo suspensão, voltou agora nesse jogo, já com derrota, e agora contra o Vitória eu acredito que sim, Douglas, ele vai procurar um resultado bom, vai procurar, tendo a sua equipe, os seus jogadores principais novamente, tentar um passo de cada vez voltar para o Brasileiro, até porque, como o Caetano disse na rodada, durante a transmissão, o Palmeiras ainda tem um jogo, o Flamengo tem um jogo a menos e ainda tem um confronto direto, então ele tem que pensar cada jogo sempre em vencer. Essa derrota não era esperada, mas como eu disse antes, o Palmeiras entrou achando que a qualquer momento faria o gol, a qualquer momento sairia dali com essa vitória. Não foi bem assim, não pode ter essa arrogância, o futebol não respeita isso. Um time tem que saber jogar, o time tem que trabalhar a bola, isso o Palmeiras não fez, apenas levantamento na área, e não é sempre que o levantamento na área dá certo. Hoje foi um dia que não deu certo, Douglas. É isso. E só para a audiência rotativa do rádio, você que está chegando agora, Brasileirão da Série A, tivemos ontem Atlético Paranaense 2, Internacional 0, Santos e Chapecoense empataram por 2-2. Esse jogo foi transmitido aqui na Princesa do Oeste e também na Rádio Futebol na Canela. Transmitimos ontem também o empate do Vasco por 1-1 contra o Mirassol. Hoje, a Rádio Futebol na Canela transmitiu Bahia 1, Corinthians 1. A Rádio Princesa do Oeste transmitiu Cruzeiro 0, Botafogo 1. Resultados finais também: Flamengo 1, São Paulo 1, Grêmio 1, Fluminense 1, Bragantino e Coritiba empataram por 0-0, Remo 2, Vitória 0. Agora o Thiago Lopes de Faria. Situação
Agora é o seguinte, o Flamengo não venceu. Problema dele, o Palmeiras perdeu, o Flamengo teve a oportunidade e não venceu. Agora fica uma briga de foice, tanto lá embaixo quanto lá em cima, né? Vale tudo agora. Caetano falou bem do jogo a menos do Flamengo e o confronto direto, que é no Allianz, né? Você citou agora há pouco sobre Fortaleza, e eu queria ouvir do Caetano, antes de eu concluir minha opinião. Caetano, o que a coletividade palmeirense fala sobre a Copa do Brasil? Vai tratar como tratou a primeira fase, com time alternativo e tal? Ano passado a gente lembra que, devido a ser o rival, o time foi à Vera. E depois da eliminação para o Corinthians virou uma crise que não precisava ter, né? E tudo degringolou. O que diz a coletividade palmeirense internamente, Caetano? Não, para passar do Fortaleza é obrigação, né? Então deve que contente melhor, lembrando que tem o retorno do Alan, um retorno importantíssimo num jogo como hoje, o Atlético fechadinho poderia, não sei se mudaria o placar, mas agregaria demais. Time a Vera contra o Fortaleza, ô Caetano, é isso? A ordem é essa? Vai com o time que tem de melhor, disponível fisicamente, vai com o que tem de melhor. Tem a volta do Flaco, tem a volta do Arias, tem a volta do Sousa, então são voltas importantes. Vai com o que tem de melhor. Passar do Fortaleza é obrigação, Telef. Aí lá na frente, quando funilar mesmo, tem Libertadores, Brasileiro, tudo pegando fogo, aí talvez tira um pé, mas agora vai a Vera. Ô Caetano, só para fazer esse ping-pong, você acabou de falar de Libertadores. Palmeiras pega um Vitória, é um jogo complicado, né? Lá em Salvador, complicadíssimo. Aí tem o Fortaleza 2 vezes, né? Primeiro jogo no Allianz, no Nubank. Primeiro jogo no Nubank Parque, depois em Cuiabá, Arena Pantanal. Na sequência, né? Isso, a sequência. Ida e volta já, domingo e quarta. Isso. Aí pega o Internacional desesperado, jogo no Nubank. E aí recebe o Cerro. Você não... Vou repetir, Vitória, Fortaleza, Inter e Cerro. E aí Fluminense e Cerro de novo. Você não acha que podendo poupar antes da sequência que tem jogos, obviamente, porque o Campeonato Brasileiro é importante, Libertadores também, o Abel vai queimar esses 2 cartuchos com o time alternativo, Caetano? Não, acho que não. Se vencer bem o primeiro jogo, aí sim. No jogo da quarta, eu acho que até a intenção é essa, Thiago. Fazer um bom placar no jogo de ida, fora de casa, jogo campo neutro, né? Que o Fortaleza vendeu uma aberração pra mim isso aí, tá? Fortaleza vendeu um jogo desse tamanho, mas eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Então, fazer um bom placar domingo, e aí na quarta-feira que vem, se possível, daí administra elenco. Eu vou opinar, é uma opinião que eu carrego há muito tempo. Time que briga por coisa importante, como é o caso do Palmeiras, ele deveria rifar a Copa Nacional. É o que eu penso. O Palmeiras tem que brigar pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores, viu, Douglas? É o meu pensamento. Mas sabe por que não rifa ninguém, Thiago? Por quê? Money. Por mais que o time seja muito rico, eles têm a meta ali, né? O dinheiro é grande. Do Palmeiras e Flamengo é chegar no mínimo na semifinal de Copa do Brasil. Então, por conta se fosse aquela Copa do Brasil antiga, lembra? Que não pagava o que paga hoje? Aí sim. Mas hoje, por conta de orçamento, cara, essa grana é importante, Thiago. Então, tudo bem, a grana pode ser importante, mas o que é mais importante? Ser campeão ou ter dinheiro, Caetano? Uma coisa leva a outra, né? Que nem a Leila, ela vai fazer um esforço para manter esse elenco aí. O Palmeiras, ele tem uma meta orçamental por ano. Isso aí toda a equipe tem aqui no Brasil. E ela precisa ser cumprida. Se você não tem grana, você não consegue sustentar esse elenco. O Palmeiras estava recusando a oferta de 35 milhões do Alan. Já falar que se 40 pro Flaco não vende, cara, tem que se pagar. Não tem como, Thiago. Aí não tem como. Aí eu não critico não, tá? Porque mas o Palmeiras está rejeitando a oferta da base. E a base é para você vender. Eu acho que esse dinheiro tá lá no Palmeiras. É porque o Palmeiras que não quer vender, né? Mas é porque espera mais, né? Tem esse Heitor que entrou hoje, nem remou na bola. Mas a previsão dele é para vender por 30, estão oferecendo 15. Então também, como o Palmeiras também não, assim, tem que cumprir as metas até o final do ano, certo? Mas como assim, não tem uma grande apelo ainda,
Então dá pra segurar. Se é um time que tá com peso na mão, já tinha vendido, entendeu? Então é segurar um pouquinho mais pra fazer um caixa melhor deles. Tem do Eduardo Conceição também, tem já a oferta, mas uma baixa ainda que o Palmeiras quer. Eu tenho a sensação, Douglas, tá? Que caso o Palmeiras perca de novo o Campeonato Brasileiro, como perdeu ano passado, o Palmeiras era líder, perdeu o fôlego, não vença a Libertadores novamente e ganha a Copa do Brasil, não vai resolver o problema da Leila. Está bastante pressionada, muita crítica, inclusive ao Abel. Eu vejo o brasileiro só vai perder para o Flamengo se perder. A Libertadores pode dar qualquer coisa porque é mata-mata, você não tem garantia de nada no mata-mata, né? E eu acho que caso o ano termine com Copa do Brasil e título paulista, não vai amenizar pro Palmeiras, que gasta muito. É por esta razão que eu entenderia que o Palmeiras deveria rifar da seguinte forma. O time B do Palmeiras é melhor que o time A do Fortaleza, que está na segunda divisão. Então eu acho que poderia jogar com o time reserva a Copa Nacional, Douglas Cleiton. Mas aí você vai me permitir também discordar de você nesse sentido, porque a Copa do Brasil, os clubes querem ser campeões brasileiros? Quer ser campeão da Libertadores? Quer. Mas chegar longe, o Pix de cada fase que você passa na Copa do Brasil é uma grana muito alta. E se o Palmeiras for com o time reserva, o Fortaleza, mesmo sendo um time da segunda divisão, e o futebol aprontar das suas surpresas. Então, assim, é uma coisa que a torcida também não vai perdoar. O torcedor do Palmeiras não vai aceitar essa questão de que nós conseguimos aí, somos campeões brasileiros. Pô, tudo pode acontecer. Campeonato de ponto corrida é um campeonato longo. E dá para o Palmeiras priorizar. Mas a Copa Nacional, se você chega numa semifinal, você chega com muito dinheiro para o ano seguinte. Você pode investir muito no ano seguinte. Então, a prioridade dos times brasileiros, a Copa Nacional, aqui no nosso caso, diferentemente de Copas Nacionais de outros países, é como a gente chama, é a Copa Milionária do Brasil. Não tem jeito, Thiago, não dá. É muito complicado você rifar a Copa Nacional. Então, mas aí o Palmeiras, eu tô falando de risco, tá? Tô falando de risco. Tem que perguntar pro palmeirense. O Caetano projetou semifinal. E o Palmeiras tem que chegar pelo menos à semifinal, beleza. Chegar à semifinal e perder o Brasileiro e a Libertadores, e aí? Encheu os cofres. Mas é um risco, né, Thiago? Não, é um risco, claro, mas eu tô pensando como torcedor, né? Não, mas como torcedor mesmo, cara. Não quer perder pro Flamengo de novo, entendeu? 2020. Sabe por quê, Thiago? A impressão que dá, fala assim, o time reserva do Palmeiras é melhor que o time do Fortaleza. Se você pegar no papel, talvez o time do Palmeiras reserva, com todo mundo bem fisicamente, seja melhor que 12, 13 times da Série A. O problema é que o time reserva não joga, cara. O time reserva só treina. E você, cara, treina uma partida oficial, ainda mais valendo vaga, tem um abismo de distância, entendeu? Então é assim, vamos lá, tira todo mundo, põe um time reserva. Mas olha só, o Palmeiras com um time reserva tomou de 4 do Grêmio Horizontino, sabe? O ano passado, quando precisou dos reservas, o Flamengo, cara, tem todo mundo que elogia tanto, quando tem 2, 3, 4 desfalques, ele sente, porque, cara, é totalmente diferente, entendeu? Então não é tão simples assim, coloca o time reserva, aí cai ele pro Fortaleza e depois não ganha mais nada. E aí fudeu mesmo, cara. Aí não tem o que fazer. O psicológico ferra. Não, mas e se cai na semifinal e não ganha nada, também não resolveu, você entendeu? Mas é o risco, pelo menos você fez o melhor, entendeu? Esse que é o ponto. Você fez o melhor, você entregou tudo que tinha pra entregar. E aí, se vai bater campeão, aí só o futuro vai poder falar, o tempo. Mas... É planejamento. É planejamento. Você pode dar certo, como pode não dar. Você tem que tentar. Porque se cai pro Fortaleza, a torcida não perdoa, o psicológico dos jogadores não vão ser mais o mesmo. Pode ser que caiu pro Fortaleza, agora ganha ali, vai dar uma arrancada no Brasileirão, vai para cima na Libertadores, opa, recuperou bem. Mas geralmente não é isso que acontece. Então, assim, o risco
é muito grande. Só que é um risco que quem está no futebol tem que correr. O que eu acho que é irresponsabilidade nesse caso é que o Paulinho hoje ele saiu sentindo o tornozelo. Foi o tornozelo, tá? A Telef, que ele sentiu ali. Então não foi, menos mal, não é muscular, né? Só se foi um rompimento de tornozelo, mas ali ele fez gelo, tudo. Paulinho tá sentindo, vai pôr ele pra jogar de novo, quarta e domingo, aí sim, o cara tá pra estourar e aí não vale a pena perder o cara por conta disso. Mas se tem condições que nem o Alan, ficou 2 jogos fora, ele não voltou ainda desde que acabou a Copa ainda ele não jogou. O Flaco jogou pouco na Copa, tava de férias, se tiver condições fiscais vai pro pau. O Vitor Roque, melhor se falar um pouquinho mais, você viu hoje que ele tava fora de ritmo, né? Ficou muito tempo parado. O próprio Piquerez. Então, assim, jogadores que tá mais ou menos, aí eu acho que se colocar arrisca perder mesmo. Mas se tiver condições físicas, vai pro pau, Ô, Juliano, imaginemos, Juliano, que você fosse palmeirense. Vamos supor que você fosse palmeirense. Você prefere a grana ou a taça? Thiago, financeiramente eu acho que o Palmeiras não tem problema. Não vejo esse problema. Hoje, para mim, se eu fosse torcedor do Palmeiras, que nem você disse aí, se eu fosse, eu acho que o principal planejamento do começo do Palmeiras foi que não tinha um elenco. O Abel reclamou que não tinha elenco, tinha que trazer jogador, não conseguiu ganhar nada porque não tinha elenco. Esse ano ele tem um elenco, tem jogadores com nome, mas posições diferentes, joga em lugares diferentes. Eu acredito que o futebol do Palmeiras não tá bom. Não sou torcedor amendoim, não sei se existe torcedor amendoim falar, mas já é 2, 3 anos que o Abel não consegue fazer o Palmeiras jogar um bom futebol, Thiago. Então eu acredito que título seria mais importante para o Palmeiras. Muito bem. Ó, e só pra gente fechar o Atlético, pelo jeito teve vestiários fechados, viu, Douglas? Só pra te passar, antes da gente escolher o melhor e pior em campo, como a gente falou do calendário do Palmeiras, pra você primeiro, porque pra mim, tá? Vocês vão opinar. Aliás, vou começar com você mesmo, Juliano. Pra mim, o agosto do Atlético é uma carne assada. Vai pegar o Juventude 2 vezes, o Remo fora, o Grêmio em casa, o Inter fora, e aí tem um adversário mais complicado, que é o Vitória em casa. Por que eu digo que é uma carne assada? Porque ele vai pegar, tirando o Vitória, ele vai pegar todo mundo que está lutando contra o rebaixamento e um time de segunda divisão, Juliano. É o mês para arrancada do Galo? Se jogar o que jogou na quarta-feira e jogar o que jogou agora, são 3, 6, 9, 12 pontos, Thiago. Aí eu acho que ele consegue tirar uns 9 pontos tranquilo. É um upgrade muito grande no campeonato, viu? São 9 pontos que vai ajudar. Falou difícil, hein? Upgrade. Ó, viu, Douglas Cleiton? Juliano Cavalcante, o poliglota. E aí, Douglas, é a carne assada do mês pro Atlético? Olha, eu acho que o Atlético é muito mais time que o Juventude. Com todo respeito ao Juventude, que o Juventude merece, mas o Atlético é muito mais time. Então, se não passar pelo Juventude, a confusão no Galo está armada. Porque o Galo é muito mais time. Então, é obrigação passar pelo Juventude. Então, não tem outra alternativa senão passar pela equipe de Caxias do Sul. E depois espera também, joga aí, tem os jogos do Campeonato Brasileiro, e espera o vencedor de Bragantino e Sport Cristal para ver quem pega nas oitavas da Sula, né? Então, eu acho que é uma carne assada, assim, com todo o respeito que o Juventude merece. Caetano, é o mês dos sonhos, né? Você vai pegar todo mundo que tá lá embaixo. E aí, Caetano? Mas é nessa que um time se complica, né, TNF? Às vezes uma situação dessa pega time desesperado e acaba perdendo pontos. O Atlético hoje foi muito bem porque ele deu a bola pro Palmeiras e reagiu ao Palmeiras. Não tô nada demais contra isso, pelo amor de Deus. O Barba hoje foi muito bem. Mas ele reagiu ao time que agredir. Agora, esses times, ele vai ter que ser protagonista. Tem que virar a chave. E aí vamos ver como vai reagir o Atlético. Mas é assim, é bem acessível. Mas vai ter que jogar com uma outra postura diferente do que jogou hoje, que deu tão certo, né? Muito bem, o Barba Domingos começou a falar. Vamos ouvir a primeira resposta aqui do técnico do Atlético no nosso apito final. Pelo esforço dos jogadores, pelo triunfo.
Ya sabíamos a dificuldade que tinham as equipes aqui na Arena deles. Eles são muito fortes e jogam muito bem. Jogam muito bem, tem bons jogadores, um grande treinador. Pero sabíamos que teníamos que reducir los espacios cuando podíamos estar un poco más na frente no campo deles. Teníamos que tentar que ele tenha que dividir a bola e estar perto para brigar pela segunda. Algumas vezes aconteceu, outras eles jogam bem. Mas sabíamos que quando eles iam ter a posse de bola perto de nossa área, teníamos que reduzir os espaços a costa de nossa defesa. Eles são um time que não faz muitos cruzamentos. Sabíamos que iam tentar entrar por dentro. Fechamos muito bem os espaços e quando teníamos a possibilidade de fazer as transições, saíamos muito rápido e eu acho que fomos certeiros, mas também os jogadores, o time entendeu os momentos de jogo. E isso para mim é muito importante, que mudamos do que aconteceu a partida passada. Aí, Eduardo Domingues, Caetano, você concorda com a resposta dele, Caetano? Concordo sim, Tilef. Acho que mais ou menos o que se passou, né? Então não tem que questionar, não. Essa foi a análise do Eduardo Domingues, técnico do Atlético. Eu acho que nós não vamos conseguir pegar a do Abel Ferreira. Ô Douglas Cleito, vou rodar a vinheta primeiro do pior em campo, tá bom, Douglas? Correio. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Eu vou começar votando, como eu sempre faço. Quem narra sempre vota primeiro. Eu vou no Carlos Miguel, Douglas. Acompanho o relator. Ele não podia ter tomado um gol daquele escorregado para trás, igual ele fez. Então, Carlos Miguel também, para mim, o pior em campo. Foi o responsável direto pela vitória do Galo. Um dos responsáveis direto, porque o Atlético não tem nada a ver com isso, tem méritos para ter vencido. Para mim, ele falou nos 2 gols, Juliano. E para você? Sem dúvidas, Thiago. Sem dúvidas nenhuma, Carlos Miguel, o pior em campo, as piores decisões tomadas no jogo depois da do Abel foi a dele. Rapaz. Ô, tio Caetano, você já tomou muita decisão errada na vida, Caetano? Desde a hora que eu acordei, pra você ter ideia. Você é o Carlos Miguel do rádio, é isso, o Thiago Caetano? Não, no rádio eu não tomo, mas na vida pessoal, muitas, viu, Ai. Caetano, vai ser unânime ou não, Caetano? Não tem como fugir, né, Thiago? Teve uma hora isso foi abaixo. Pequenos, primeiro tempo bom, mas segundo tempo ruim. Mas o Carlos Miguel, ele tava 0x0 ali, né, Thiago? Depois que faz o gol, muda totalmente o cenário. O Palmeiras passou a errar muito mais, até. Então, eu fico com o Carlos Miguel também. Muito bem, pra gente fechar o apito, vamos rodar a vinheta do melhor. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Eu vou votar em 2. Em campo, o Bernard. Fora de campo, Eduardo Domingues. Cara, no tático, literalmente, em nenhum momento o Abel conseguiu desfazer o ferrolho, que não é retranca, tá?
Não é uma retranca, é um time bem posicionado defensivamente. E que ele foi muito feliz na coletiva dizendo que aproveitou as oportunidades que teve. E ó que poderia ter feito o terceiro em nova falha do Carlos Miguel. O Gustavo não, Juliano Cavalcante, melhor em campo. Thiago, gostei muito da partida do Bernard. O Bernard entrou bem, né? Participou bem, mas eu acho que, na minha opinião, o Renan Lodge fez uma partida muito tática, ajudou muito essa equipe, tanto ofensiva como defensivamente. Então eu vou deixar essa pulguinha aí para os outros dois. E concordo com você. Volto a dizer, Eduardo Domingues, o argentino vai levar o Abel Ferreira, o português, no bolso embora para Minas Gerais. Falando em Abel, vamos ouvir a primeira resposta do técnico do Palmeiras. Golo e não deixar que o adversário a meta na nossa. Acho que fizemos um bom jogo até a entrada da área do nosso adversário. Acho que dominamos, controlamos, mas temos depois que cruzar mais, temos que rematar mais no golo. É verdade que o adversário, na minha opinião, nos tentou pressionar no início, mas só nos parou à frente da área e com praticamente 11 jogadores atrás da linha da bola. Mas como é que eu tenho que vos explicar que a forma como sofremos os 2 golos, nós conseguimos evitar isso. Faz parte do futebol, vai acontecer. Não queríamos que acontecesse. Portanto, é estes 2 aspectos. É ser mais contundente no último terço a nível de remate exterior, a nível de cruzamento, a nível de mais risco. Claro que precisamos também de criatividade, precisamos também das ações individuais dos nossos jogadores. Como disseste bem, na minha opinião, é um jogo positivo da nossa parte, mas aquilo que é importante mesmo, que é o resultado, que são os números, que são os golos. O nosso adversário foi mais eficaz, defendeu muito e com muitos e nos criou muita dificuldade. Aí a resposta do Abel. Caetano, sua análise aí da resposta. Uma coisa eu gostei, outra detestei. Primeiro, faltou criatividade. Mas quem trabalha a criatividade é o treinador, a comissão técnica. Agora, uma coisa que me incomoda não é só no Abel, tá? É quando você fala da forma do teu adversário jogar. É uma estratégia, Caetano. O Atlético pressionado, o técnico questionado, não ia vir de peito aberto, né? Então isso me incomoda em vários treinadores. Falar da forma do adversário e não explicar por que o seu time não conseguiu achar soluções. Não, mas daí ele falou, o adversário jogou, isso aí é verdade, né? Tanto que o Preciado e o Bernard estavam marcando os pontos lá atrás do Palmeiras, normal. Se ele quiser que o Atlético viesse aqui e for jogar de peito aberto, né? Mas ele só desenhou isso aí. Agora, a questão da criatividade, eu acho que tem 2 pontos, né? Concordo com ele, o Palmeiras trabalhou bem até entrar na área, só que não conseguia infiltrar. Hoje ele não tinha um cara para fazer essa função, né? De 9, que eu falei, o primeiro tempo todo que faltava mais profundidade no ataque do Palmeiras para poder empurrar a defesa do Atlético, para ter uma referência, né? Você não precisa ter um 9 para você ficar lançando bola para o centroavante, mas para você ter uma referência, né? Você saber que você vai trabalhar para chegar naquele ponto ali. Hoje não, trabalhou. Então eu acho que também, além da questão do Abel não ter buscado, conseguido ter um plano B, na verdade eu acho que não teve um plano B. O plano A funcionou bem, mas o plano funcionou bem assim, em partes, né? Mas na hora que o plano A, segundo tempo, para de funcionar, aí faltou o plano B. O plano B foi só empilhar atacante. E me incomoda quando começa a empilhar muito atacante, porque acontece o que aconteceu. Do lado direito do Palmeiras é uma avenida. Então, ele vai dar a justificativa dele ali, mas eu acho que faltou mesmo, foi a questão do ponto B, já que o A não funcionou. O B não funcionou e, inclusive, tomou mais um gol e poderia ter tomado o terceiro, Telef. Você quer ver o Juliano irritado? Juliano, você ouviu a parte que ele falou que faltou cruzar mais bola na área? Aí não dá, né, Thiago? Aí não dá. Mas é o que o Palmeiras sabe fazer de melhor, né? E quando você diz muito bem que ele critica a maneira de jogar do adversário, ele demonstra a fraqueza dele, porque o Palmeiras, a maneira de jogar é essa, ele demonstra a fraqueza dele, a limitação dele, que eu acho uma limitação. Se propor a jogar praticamente aí, mas deu certo.
Será que não deu certo porque é o Palmeiras, Thiago? Às vezes eu me pergunto, e se fosse outro time, teria dado certo tanto tempo assim, o Abel Ferreira? Às vezes as pessoas falam, é torcedor amendoim criticar um técnico. Eu critico esse técnico, já tem 3 temporadas que eu não gosto do trabalho dele, não acho um bom trabalho, não gosto da maneira que trabalha a bola, e ele vive disso, bola parada, reclamações até da maneira que joga o adversário. Agora eu vou enfrentar, o Palmeiras vai jogar contra o Barcelona e vai jogar de igual para igual com o Barcelona. O Palmeiras tem que enfrentar o Barcelona como? Como um time do tamanho que é o Palmeiras. O Galo enfrentou o Palmeiras como o Galo pode jogar contra o Palmeiras hoje. E colocou o Palmeiras no bolso. Outra coisa, o time ficou sem criatividade. Como você disse, a criatividade é toda dele. Qual que é o trabalho que você passa? Como que você quer que eu crie alguma coisa, Thiago, em qualquer área? Ô, Juliano, você vai criar uma pauta aqui para mim. Você tem que me passar as informações do que você quer para mim estar criando isso. Eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que criar aquilo dali, aquele enredo. Não. Simplesmente ele critica ele mesmo sem saber que está se criticando. O Palmeiras não tem jogadas trabalhadas, falta criatividade, falta por quê? Será que é porque os jogadores não estão jogando nas suas posições? O John Arias faz aquela posição, é a posição que ele mais se sente à vontade. O Andrés Pereira rende ali. O Giai tira Piquerez, tira Giai. Como que ele modifica toda uma formação, uma estrutura de jogo do jeito que ele mudou nesse jogo? É mais uma prova do que torcedor amendoim. Se eu fosse torcedor do Palmeiras, né? Porque eu não sou, como disse. Se eu fosse o torcedor amendoim criticar, eu já digo, Abel, já deu. Tchau. Faz 2 anos que eu quero. Tchau, Abel. Tchau. O menino tá aborrecido. Eu consegui irritar o Juliano. Você tá bravo hoje, Juliano? O que foi? Rapaz, eu sabe que amanhã é segunda-feira? Eu perdi um jogo de manhã, que era valendo, perdi, fomos eliminados de 1-0, uma bola só que o time trabalhou. E quando eu chego aqui, eu vejo o Palmeiras perder do jeito que perdeu, aí também não dá. Aí não tem domingo bom. Como é que vai ser minha segunda-feira, Douglas? Meu Deus. Trabalhando, aguentando o chefe, fazer o quê? Ô, Caetano, você falou do 9, o Vitor Roque não entrou bem, né? Muito mal hoje o Vitor Roque. Mas normal, né, Thiago? O cara tá sem jogar desde abril, cara. Então, normal. O Vitor Roque é o menos culpado de hoje. Mas seria o Vitor Roque que você colocaria também se você fosse o Abel? Sim, não tinha outro, né? Muito bem. Douglas, vamos lá. Seu voto agora para melhor em campo. Eu votei no Bernard, o Juliano no Renan Lodge. Eu vou votar num cara que na terça-feira eu critiquei o trabalho dele, mas é isso. Critiquei o trabalho dele naquele jogo. É um cara que sim, é competente, mas a diretoria do Atlético é que não ajuda ele, às vezes, a fazer um bom trabalho. Eduardo Domingues, ele deu um nó tático no Palmeiras, ele fez um ferrolho que o Abel não conseguiu quebrar. Barba Domingues, para mim, é o melhor. Ele é o melhor em campo. Caetano, seu voto, Caetano, vai empatar tudo ou você vai desempatar? Opa, Caetano. Tan. Oi, vamos lá, bora. Suspense. E aí, Caetano? Eu vou desempatar, vou com o Renan Lodge. Eu acho que, assim, bom trabalho do Eduardo hoje, mas também nada de... Inventou a roda, né? Dobrou os lados, porque o Palmeiras ia jogar muito pelos lados, pelos jogadores que foram escalados, e aí mexeu bem no intervalo, ele mexeu bem. Então, assim, foi bem o Eduardo Domingues, mas o Renan Lodge, para mim, foi o grande protagonista. Foi muito bem na defesa, ofensivamente participando, ajudando na construção. Eu votaria até no Bernard, mas como o Bernard foi substituído e o Renan terminou, eu vou com o Renan Lodge. Caetano, foi um prazer, irmão. Um abraço. Um abraço, até amanhã no Dia Esportivo, provavelmente gravado. Ô, Telef, só uma informação, cara, tá pegando fogo o Santos, tá? Ih, o que aconteceu? Breaking news, o que houve? Não, assim, não teve nada de novidade, assim, mas eu adiantou teve já... sim, Neymar respondeu o GE, né, a matéria do GE hoje. Ele falou que não aconteceu nada disso, ele
nada aconteceu, né? Pelo contexto. Segundo informações, o Neymar ontem, no intervalo, algumas pessoas falaram que foi no intervalo, depois do jogo, ter ido aí pra cima da molecada e falado tudo com elas, principalmente com o João Ananias, que fez um gol contra, coisa e tal. E repercutiu muito mal. E aí hoje ele desmentiu a informação, né, do GE, que isso não aconteceu, só que ele teve no CT hoje pela manhã, conversou com algumas pessoas e não ficou pro treinamento de hoje, que teria um pós-jogo ali, né? Normal, né? E aí ele não ficou, ele foi embora, foi fazer o treinamento dele em casa, mas está repercutindo muito mal, e tem muita gente até que defendia o Neymar, pedindo para ele ser afastado do clube, tá, Telef? Então, assim, eu não sei qual que vai ser a postura do Marcelo Teixeira, eu acredito que não vai fazer nada, porque o Neymar manda e desmanda no Santos, mas uma corrente muito forte mesmo assim, de gente que defendia o Neymar, pedindo para ele ser afastado do clube depois dessa mais uma atitude dele negativa, né? Então o Neymar meio que sem clima no Santos, o Telef. Muito bem, tá aí. Caetano, foi um enorme prazer estar ao seu lado, viu? Grande abraço. Boa noite, bom descanso, boa semana a todos. Depois você me manda certinho lá, no Thiago, pra gente a programação, a gente montar, beleza? Abraço. Um convite pra galera aí, ó. Quem ficou até o final. Essa semana na Rádio APADV KDV tem futebol regional, futebol de cegos, de terça a sábado. A gente vai estar retransmitindo com a camisa 10. Então, estarei em São Paulo, passando frio, calor, não sei como vai estar lá. Mas. Mas. São Paulo capital, né? Em São Paulo eu tô, mas vou estar na capital. Pra cobertura do regional da APADV, vai estar disputando esse torneio aí. Cuidado, hein, Caetano? Cuidado, segundo o Juliano, tá dando uma pererecada ali ao redor do Allianz, hein? Do Bank. Eu vou sem roupa. Você vai jogar, Caetano? Não, só trabalho na comunicação. Agora a minha fase de jogador já passou, Douglas. Valeu, Caetano. Abraço. Juliano Cavalcante, cara, sempre ótimo estar contigo, Juliano. Grande abraço, viu? Thiago, eu que agradeço a você sempre pela oportunidade, por me aguentar aí. E a todos, né, os ouvintes, os amigos da Rádio Futebol na Canela. E dizer para você que sempre que precisar pode contar comigo, eu tenho à disposição, vou estar sempre com vocês. Douglas Clayton, nome composto e 2 nomes fortes. Parabéns aí pela sua transmissão também, muito boa. Gostei muito do novo projeto da Rádio Futebol na Canela e estou sempre com vocês, Thiago. Até a próxima. Tá aí, grande Juliano Cavalcante. Tá bravo, Juliano, hoje, hein? Douglas, foi um prazer, cara. Conseguimos ouvir os homens hoje no apito final, hoje deu certo. Tamo junto, meu irmão. Boa semana. Boa semana pra você, Thiago. Eu passei os resultados da Série A, deixa eu só atualizar aqui a Série B, jogos de hoje. Criciúma e Náutico 0-0, Ceará 4, São Bernardo 3, esse jogo foi em São Bernardo do Campo. Nós tivemos também América 1, Goiás 0, Novo Horizontino 4, Londrina 1. O América ganhou. Não sei como é que não está chovendo em Belo Horizonte. Crise no Goiás. Thiago Lopes de Faria, foi um prazerzaço estar com você essa semana. Tem muito futebol aqui na Princesa do Oeste. A gente vai atualizando a nossa programação nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, @Rádio Princesa do Oeste. E no YouTube, gente, vamos bater 110 aí essa semana. Vamos que vamos. Vai ter giro esportivo amanhã. Vem novidades também no YouTube da Princesa do Oeste, aonde a bola rola todo dia, seja onde for, tem bola rolando por aqui. Eu volto amanhã no Giro Esportivo. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, torcedor. Um abraço. Esse foi Douglas Clayton, que a partir da próxima ele vai encerrar por conta própria o apito final. Hoje foi só para tirar o frio da barriga. A partir de agora ele comanda o antes, o durante e o depois, pré-jogo, intervalo e pós-jogo aqui da Rádio Futebol na Canela, Princesa do Oeste, APADV, KDV, RWRMS, também da Rádio Futebol Interior, Esportivo. Aqui deu Atlético, galera, 2-1, Galo ganha. O Galo da dona... Alô, dona Ana, a senhora cobrou que faltou o gol do Galo? Teve 2 hoje, amanhã a gente solta o gol do Galo, porque não teve gol do Cruzeiro, dona Ana. Cruzeiro passou em branco, o Galo marcou 2 vezes e ganhou o jogo do Palmeiras. Obrigado, galera. Amanhã 10 da manhã, não, mentira. Amanhã, 1 da tarde, Brasília, meio de MS, Giro Esportivo. Planeta era terça, tá? Amanhã,
Giro Esportivo, meio-dia MS, 1h Brasília, se Deus Uma coisa, o senhor tá jogando em direta pra alguém? Jamais. É que eu fui cobrado essa semana que eu não narrei gol do Galo. Não tinha gol do Galo, narrei os dois hoje. E amanhã vou reprisar os gols do Galo, entendeu? Galo, meu amor, que eu sempre defendi. Deixa de ser falso. E o que o Cruzeiro tem com isso? O senhor tá jogando em direta pra alguém? É pra alguém essa indireta? Ó, tem que aguentar André Felipe, o único botafoguense que eu conheço, não é mole não, hein? Pelo amor de Deus. Ô, seu morfético. Dá sossega as almas, André Felipe. Valeu, galera. Amanhã, meio-dia. Quem chegar primeiro, espera o outro. Valeu, Galo. Palmeiras 1, Galo 2. Quarta-feira tem mais futebol com o nosso time, com Internacional e Flamengo. Canais da Rádio Futebol da Canela, Princesa do Oeste, a PADV, KDV, Futebol Interior. Ed Pira Esportiva, RWRMS, na cobertura do Campeonato Brasileiro.